objetivo dessa aula é mostrar como modelar sistemas de automação usando autômatos. Para isso, a gente vai usar um exemplo, o exemplo de um portão de garagem automático. Então, como é que é esse sistema? Então, eu tenho um portão e eu tenho um botão, um único botão. E eu quero comandar a abertura e fechamento desse portão com esse único botão. Então, por exemplo, se o portão está fechado, aperto o botão, ele vai abrir. E vai abrindo até chegar na abertura total. Essa abertura total, eu vou considerar que eu tenho aqui um sensor fim de curso, de portão aberto, capaz de perceber quando é feita a abertura total do portão. Se eu aperto de novo o botão, ele vai então comandar o fechamento do portão até fechar totalmente, que é quando ele alcança o sensor fim de curso, portão fechado, para indicar que o portão foi fechado. Mas eu posso também pressionar o botão no meio do caminho. Se eu aperto o botão no meio do caminho, então eu vou considerar que o portão ele para. Então, por exemplo, se ele estava fechado, eu apertei o botão, ele começou a abrir, eu aperto o botão de novo, ele para na posição que ele está. Se eu apertar de novo, dado que ele estava abrindo, ele vai agora voltar a fechar. Então, eu consigo, com isso, comandar abertura e fechamento do portão com um único botão. Então, para modelar, a primeira coisa é encontrar os eventos, definir quais são os eventos desse sistema. Eu vou considerar como eventos o evento B, que é o pressionar do botão, o evento A, que é para quando o portão está totalmente aberto, e o evento F, que é o portão está totalmente fechado. Então, eu tenho o evento de pressionar o botão, o evento da abertura total do portão e o evento do fechamento total do portão. Eu tenho que, então, pensar agora nos estados e como que eu faço a transição entre os estados desse sistema. Para quê? Para descrever o comportamento do portão. E vamos supor, inicialmente, que o portão ele está fechado. Então, o estado inicial é portão fechado. Então, eu vou definir um estado F, que vai estar com uma seta apontando para ele para dizer que ele é o estado inicial. Então, F representa o estado fechado. Vou lá, construo o meu conjunto de estados, colocando inicialmente o estado F. Aí, o que pode acontecer se o portão está fechado? Pode ocorrer pressionar do botão, que é o evento B. Então, eu vou fazer uma transição, que é representada pelo arco, de F para um outro estado. O que vai acontecer se eu pressiono o botão B? Ele vai iniciar a abertura, então o portão vai estar abrindo. Isso eu vou apresentar por esse estado E. Esse estado E representa o movimento para a esquerda do portão, ou seja, o portão está se movendo aqui para a esquerda, no sentido de abertura. Ou seja, então eu vou aqui e defino estado E do conjunto de estados. Quando ele está abrindo, eu tenho duas possibilidades. Ou ele abre total, e aí vai para um estado que representa a abertura total, que eu então adiciono um estado aqui de abertura total, ou eu pressiono o botão no meio do caminho e ele para. Lembrando que o último acionamento tinha sido no sentido de abertura, então eu criei o estado PA, que é portão parado, memorizando que a última ação tinha sido abertura. Vamos supor então que ele está no estado A. Totalmente aberto, o que pode acontecer? No pressionar do botão, e aí ele vai se mover para a direita, o sentido de fechamento, nesse sentido. Então, eu vou para um estado D, que eu vou acrescentar aqui também no conjunto de estados, que representa o movimento para a direita. O portão está fechando. Se ele está fechando, ele pode fechar totalmente e retornar para o estado F. Ou eu posso pressionar no meio do caminho o botão, ele memorizar que o último comando tinha sido fechamento e estar parado. Então, é o estado PF, que eu vou adicionar aqui no meu conjunto de estados, formando, então, o conjunto completo de estados. Aí, falta para completar o autômato, saber o que acontece nos estados PA e PF. O PA é parado, lembrando que o último acionamento foi para a abertura. Se eu aperto novamente o botão B, então ele vai para o fechamento, que é o D. Ou ele estava parado, lembrando que o último acionamento tinha sido fechamento, então, ao pressionar o botão, ele vai para a esquerda, que é a abertura do portão. Com isso, então, eu faço todas as transições do meu autômato. Aqui, eu também defini dois estados marcados, F e A. Quando é que a gente marca um estado num autômato? A gente marca, normalmente, quando quer representar que o sistema completou uma tarefa. Aqui eu defini duas tarefas, abertura total e fechamento total. Por isso eu marquei os estados F e A. Então, esses são meus estados marcados. Uma outra observação importante é que o evento B é viável em todos os estados do autômato. Mas por que isso? Porque o B é o pressionar do botão. O pressionar do botão pode ocorrer a qualquer momento. Então, por isso que ele tem que ser viável. Ele é um evento externo ao sistema. Então, ele tem que ocorrer em qualquer momento. Com isso, então, a gente tem
o modelo por autômato. Aí vem uma pergunta. Note que os eventos que eu tenho definido aqui são o B, o A e o F. Pressionar o botão, abertura total e fechamento total. Eu não tenho eventos aqui de, por exemplo, o acionamento do motor. Acionar o motor no sentido de fechamento, acionar o motor no sentido de abertura, parar o motor. Esses eventos não estão modelados aqui. Poderia modelar com esses eventos? Sim, poderia. Poderia refinar esse modelo além disso que está apresentado? Sim, poderia. A modelagem depende do seu objetivo. Aqui o meu objetivo era só descrever o movimento do portão, não necessariamente modelar as ações diretamente do motor que controla essa abertura e esse fechamento. Mas se fosse interessante para mim isso, sim, eu poderia refinar o modelo a esse ponto. Vamos ver agora um outro exemplo, um pouco mais complexo. Duas máquinas e um braço robótico. Vamos supor aqui, nós temos uma máquina M1, um robô e uma máquina M2. A ideia desse sistema é assim: entra uma peça na máquina M1, essa peça é processada pela máquina M1, depois dessa finalização do processo, o braço robótico pega essa peça e transporta a peça para a máquina M2. Dada uma entrada da máquina M2 da peça, é feito um outro processamento pela máquina M2 e aí depois a peça sai na finalização do processo da máquina M2. Então, eu tenho 3 subsistemas, da máquina M1, do robô e da máquina M2. E quais são as especificações? Cada máquina processa uma peça por vez, ou seja, a capacidade de processamento de cada máquina é uma peça só por vez. Quando a máquina M1 finaliza uma peça, se o braço está livre, ele transporta uma peça de M1 para M2. Por que se o braço está livre? Porque ele pode estar envolvido num transporte já ou retornando da máquina M2 para a posição da máquina M1. E o braço leva um tempo para levar uma peça de M1 a M2 e também para retornar à posição para pegar uma nova peça M1. Como consequência disso, pode ser necessário que, ao finalizar uma peça na máquina M1, essa peça tem que ficar aguardando o braço retornar para poder ser levado para a máquina M2 pelo braço robótico. Essas são as especificações do meu sistema. E suponha que eu tenha como objetivo obter o modelo por autômato desse sistema completo. Como a gente viu, são 3 subsistemas. Então vamos fazer o seguinte, nesse caso, vamos construir um autômato para cada um dos subsistemas, que vai ser bem mais simples do que obter já direto para o modelo completo. Vamos encontrar primeiro um autômato para a máquina M1. Então, esse aqui vai ser o autômato da máquina M1. Então, a primeira coisa, vamos definir os eventos. O sigma 1 vai ser o conjunto de eventos da máquina M1. Quais são os eventos que eu vou definir? A1 é a chegada de uma peça na máquina M1. F1 vai ser a finalização do processo realizado sobre a peça na máquina M1. E o D1 vai ser a peça saindo da máquina M1, ou seja, o braço pegou a peça e transportou para a máquina M2. Então, eu tenho 3 eventos. Então, vamos ver quais são os estados que essa máquina M1 vai ter. Vou considerar que o primeiro estado, o estado inicial, vai ser a máquina 1, ela está livre. Vai ser representado pelo estado L1. No estado L1, o que pode acontecer? A1, ou seja, chega uma peça para processamento. Quando ocorre o evento A1, e a minha máquina M1 vai para o estado trabalhando a peça. Aí podem ocorrer 2 coisas. Uma nova ocorrência do A1, que significa a tentativa de entrada de mais uma peça, mas como o sistema aceita só uma peça, isso vai ser refletido por esse autolaço, rotulado por A1, significa que ele rejeitou a entrada de peça. Ou pode ocorrer a finalização, ele concluiu a tarefa. E para um estado de aguardando, um estado de espera. Espera pelo quê? Pelo braço robótico estar na posição correta para levar a peça, que seria o evento D, que é quando, então, a minha máquina 1 volta a ficar livre. Note que, novamente, eu posso ter a tentativa de entrada de uma peça que vai ser rejeitada, que é representada, então, por um autolaço. Então, M1 é isso. Esse é o subsistema da máquina 1. Vamos para o subsistema da máquina 2. Então, vamos ver quais são os eventos. Tem a chegada de peça na máquina 2. Essa chegada é feita quando o braço robótico entrega a peça na máquina 2. E o D2, que é quando conclui a tarefa e a peça vai embora, processada depois de processada pela máquina 2. Então, será que começa o sistema livre? Então, aqui eu tenho o L2, eu tenho o evento A2, que é quando entra a peça, o braço entregou a peça, ele passa trabalhando
e quando finaliza, a peça vai embora, é o D2 e o sistema volta a ficar livre. E aqui eu tenho o esquema do braço robótico. No braço robótico, o que acontece? Eu vou ter os eventos, que é o braço robótico pega a peça na máquina 1, que é o D1. Note que é o mesmo evento que aparece aqui no sigma 1. Esse evento é comum aos dois subsistemas, que é justamente o evento que faz a interação entre esses subsistemas. Eu vou ter o C1, que é o evento que representa a chegada do braço robótico na posição para pegar uma peça na máquina 1. O C2 é a chegada do braço robótico na posição para entregar uma peça na máquina 2. E o A2 é a entrega da peça na máquina 2. Então, como é que vai funcionar o braço robótico? Eu vou considerar que está inicialmente parado na posição de pegar uma peça na máquina 1. Vou chamar esse estado de R1. Aí ele pode pegar a peça. Aí ele vai transportar a peça de 1 para 2, que é o T12. Ele vai chegar na posição da máquina 2, que é o estado R2. Ele vai depois poder, então, entregar a peça na máquina 2. Vai voltar para a máquina 1, que é esse retorno para a máquina 1, de 2 para 1. Até que quando ele chega na máquina 1, na posição de pegar a nova peça, ele alcança novamente o estado R1. Então, ele faz esse movimento, o braço robótico. Então, modelado, então, os subsistemas. Se eu quero obter o modelo completo do sistema, como é que vai ser o estado dele? Note que o estado vai ser formado por um estado X1, ou seja, do M1, um estado do braço robótico e um estado da máquina 2. Eu vou formar essas triplas. Cada estado do sistema completo vai ser composto por um estado de M1, um estado de R e um estado de M2. E as transições, como é que elas vão ser? As transições vão ter que obedecer à sincronização dos eventos. Note que, como eu havia falado, D1 é comum com o braço robótico, assim como A2 é comum com a máquina 2. Ou seja, o braço robótico ele está sincronizado nesses eventos com D1 na máquina 1 e com A2 na máquina 2 para fazer justamente a sincronização dos subsistemas. Os outros eventos, que são eventos particulares de cada máquina, esses vão poder ocorrer sempre que possível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, para ocorrer o D1, eu tenho que estar em que estado? Eu tenho que estar no estado R1 aqui no robô e tenho que estar no estado E1 na máquina 1. Se não tem essas duas componentes, o estado do sistema total, eu não tenho como fazer esse evento. Ele tem que estar sincronizado. Okay? São como condições para a ocorrência do evento D1. Estar no estado E1 no M1, estar no estado R1, braço robótico. Então, eu poderia construir, observando esse comportamento, e construir diretamente o meu modelo do sistema total por autômato. Mas não vou fazer isso. Eu vou deixar para mais à frente apresentar para vocês uma operação de composição, que vai ser extremamente útil nesse tipo de caso em que eu tenho sistemas grandes, complexos, formados por subsistemas. Por quê? O modelo por autômato de subsistemas é fácil de ser obtido, normalmente. Já o modelo completo é mais complexo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma composição dos modelos de subsistemas e obter um modelo do autômato completo. Então, isso é que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Nós vamos primeiro ver as operações unárias, ou seja, operações com único autômato, porque é necessário para a gente depois falar das operações de composição.